mais um programa Sintonia, que já passa das 370 entrevistas, e a cada entrevista que eu trago aqui, eu cresço, tanto emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente, que são personagens icônicos do cenário brasileiro. E eu queria agradecer muito a presença de um jornalista que eu conhecia, queria bem, achava super simpático, me acolheu, só que ao ler a biografia dele, eu fiquei assim, extasiada. Que cara competente! E eu chamo aqui para falar hoje sobre um mergulho na história, o querido Fausto Camunha. Ô, Beth, como vai? É tão bom, muito obrigado pelo convite, viu? Então, vou falar um oi para os nossos internautas. Um oi para vocês todos. Podem ter certeza que a conversa aqui vai ser muito agradável. Sem dúvida, porque quando a gente fala de um mergulho na história, que é sua obra, eu diria assim que um país que não tem uma história a ser contada, ele não existe. A história da comunicação, da qual você fez tanto parte no cenário brasileiro, foi contada no seu livro. Isso é importante para quem está chegando. Antes de eu fazer a primeira pergunta, Fausto, eu gostaria de falar quem é você. Tá bom. Vamos lá. Você comemora 62 anos. De jornalismo. Gente, eu era uma menina, eu tinha só 10 anos quando ele já estava começando. De jornalismo, 62 anos. Muito bom. E ele trabalhou nas principais emissoras de TV e rádio de São Paulo, foi editor-chefe do Jornal Nacional, em São Paulo, e do Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Só isso já estava bom para ser de peso. Atuou como secretário de Esportes e Turismo do Estado Prefeitura de São Paulo e foi chefe de comunicação da Federação Paulista de Futebol. Foi aí que ele conheceu meu pai. Querido Ripoli. Folclórico Romeu Ítalo Ripoli. Ele era presidente do 15 de Piracicaba. Exato, mais briguento. Mas deixou também um legado, né? Claro que deixou. E ele foi assessor na gestão do José Maria Marinho, coordenador de comunicação do vice-governador, então, Marinho, e há 2 anos, isso que eu gosto de falar, gente, não existe velho, existe quem não tem sonhos. Né? Quem tem sonhos faz o que nós dois fazemos. Eu estou aqui há 10 anos, e ele criou há 2 anos o portal Orbis New, que traz artigos e personalidades de pessoas notáveis. Ou seja, há 2 anos ele já está se reinventando. Pode isso? E uma coisa muito interessante que é raro. Se o meu programa tem 10 anos, do qual eu muito orgulho e agradeço ao nosso amigo, seu grande amigo, Luquete, o programa Gente que Fala tem quanto? 23. 23 anos, com entrevistas todos os dias de 4 pessoas. Então, se for fazer a conta, são 80 entrevistados por mês há 23 anos. A gente tem que agradecer a você e a Zenilda, aos seus entrevistadores. O atual é o Mauro Friesman, que, aliás, eu tenho carteirinha de Gente que Fala, tá? Eu tenho uma novidade, eu ligo lá e falo, escuta, não dá para falar do meu livro novo? É uma coisa linda você poder partilhar coisas que vão fazer bem. Vamos lá. Fausto, o que você manda? Com toda a sua experiência, você é um ícone. E você percebe que os seus colegas jornalistas, muitos já se foram ou saíram da ativa. Confere? Sim. Como você percebe esse mercado novo de jornalismo que está vindo? Tem um monte de gente nova na CNN, no próprio jornal Globo News, tem gente nova. Como que você percebe isso, falando para o nosso internauta? Olha, eu percebo o seguinte, eles estão lendo cada vez menos jornal, o papel, incluindo livros aí, e mais a internet. A internet tem o lado bom e tem o lado ruim, não é? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem que tomar muito cuidado com isso, porque não se pode acreditar em tudo que a internet, que os internautas publicam, porque às vezes são pessoas que passam informações, o chamado fake news, por exemplo, não é? Que a gente não pode acreditar. E cada vez mais estão forçando os fake news. Então isso entra em matéria de política, matéria de economia, enfim, atrapalha a vida do brasileiro. Vida pessoal, acusações infundadas, né? Sem provas, né? Sem provas. Não, o jornalismo não é isso, não. O jornalismo, você tem que ter o fato e você contar o que está acontecendo sobre aquele fato.
A dedução é de quem está lendo ou vendo. Não é? A interpretação não é do jornalista que publica. Eu não gosto muito quando o apresentador dá opinião, sinceramente. Eu acho que tem que falar os dois lados. Ele é o apresentador, ele é neutro, e quem está vendo, esse sim, vai... Bom, eu fico mais com aquele lado que ele falou do que esse. Sim. Enfim, ele sabe separar as coisas, né? E assim, o jornalismo... Bom, eu comecei no jornalismo em 61, Beth. Em jornal de bairro. E jornal de bairro era a Gazeta de Santo Amaro. Eu era redator, repórter, revisor, paginador. E estudava? Fazia tudo, estudava, e sim. Lia? Sim, e lia, estudava. Isso eu queria fazer um parênteses. Sim. Ler é a coisa mais importante para quem quer escrever. Eu percebo assim que a escrita hoje está sendo deixada de lado, você só digita, e aí, mesmo assim, com o corretivo, sai coisa errada, não sai? Eu tenho alguns estagiários que trabalham comigo, e eu bato sempre na mesma tecla. Leia, leia e leia. Lê jornal, lê revista, lê livro, leia, tem que ler. Aí aprende o português, sabe colocar vírgula no lugar certo, não sabe onde ponto e vírgula, né? No lugar certo. E o H que eles não sabem onde. Exatamente, exatamente. Então, olha, passaram por mim vários jornalistas que hoje continuam na grande imprensa e estão muito bem. Por exemplo, Sérgio Quintela, ele é o principal repórter especial da Vejinha, Sérgio Quintela. Passou por você? Passou por mim. Eu tenho a Rayala Brandão, eu tenho o Mauro Friedman já vinha de outros... Ele foi da TV Assembleia, enfim, teve outras oportunidades. E agora está comigo. Mas foram vários jornalistas, sabe? Então, o que eu quero tranquilizar o nosso internauta? Existe uma geração que vai ocupar o espaço dos grandes jornalistas que estão indo embora? Existe uma geração boa? A gente pode confiar? Existe, claro que existe. Tá. Claro que isso existe. eu posso saber, porque de repente fala assim, a gente vai ficar descoberto. Porque na área musical, Fausto, permita eu falar isso, você percebe que os grandes compositores estão acomodados, né? Chico, Caetano, Ivan Lins. O que eles estão compondo? Eles estão revisitando as canções. E o que está vindo de música? De coisa nova, né? O que está vindo? Gente, eu nem vou citar aqui, porque eu não posso falar contra nenhum tipo de música. Mas o momento atual da música brasileira está triste. Mas aqui a gente só fala coisa boa, não é? Muito bom. O que é importante para um jornalista para que ele adquira confiabilidade, respeito e faça o seu trabalho com competência? Olha lá para o nosso internauta. A primeira coisa é manter um relacionamento bom com todo mundo, seja de que partido for. Tem que ter um relacionamento com todos. Não importa. Não importa, porque você mexe com gente da esquerda, da direita, do centro, e tem que tratar todo mundo igual. Você é jornalista, então tem que tratar todos da mesma forma. Eu fico doente quando eu vejo algum repórter que está falando com alguém que não pensa como ele, fazer cara feia. Não pode fazer isso. Tem que ser neutro. Tem que ser neutro. Então tá aí, uma coisa, ó. O jornalista tem que ser neutro. É uma boa exatamente, dica? É uma boa dica. Neutro mesmo. Tá. E dá oportunidade para todo mundo falar. O meu programa Gente que Fala é sempre elogiado por causa disso. Eu levo gente de todos os partidos políticos, de todas as raças, de todos os credos, enfim. Vai gente, você conhece o programa? Sim. Vai gente de todos os tipos. Vale a pena, gente. E o carinho é o mesmo para todo mundo. Não importa se é de esquerda, não importa se é de direita, não importa se é de centro. Isso a gente recomenda. O carinho é para todos. O carinho é para todos. E o jornalismo tem que servir para todos também. Né? Imparcial. E servir para todos. O fato é bom, vamos divulgar. O fato tem uma duvidazinha aí, vamos verificar o que está acontecendo, pesquisar. Essa competência vai ser agregada à medida em que o jornalista for lá e buscar na unha o que é a realidade dos fatos. É o jornalismo investigativo, né? Por mais simples que ele seja, né? Então, é um recadinho, viu, gente? Eu tive várias passagens, uma até muito curiosa, se você me permite. Claro! Na Rádio Bandeirantes, a primeira emissora da grande imprensa que eu trabalhei foi na Rádio Bandeirantes. Tá. Então, eu estava começando, tinha 6 meses lá, e na primeira semana, eu
Na primeira semana? Na primeira semana, eu fiquei de plantão um sábado, e a portaria me avisou que tinha um pessoal lá embaixo querendo reclamar de uma empresa de ônibus. E eu mandei subir para a redação, ouvi as pessoas, fiz a notícia e coloquei no ar. Na segunda-feira, eu chego de manhã na rádio para trabalhar, normalmente. O nosso diretor da época, Alexandre Cadunc, que Deus o tenha, ele me chama e diz assim: Fausto, o que aconteceu aqui sábado passado? Eu falei: Cadunc, sábado passado? Veio aqui um pessoal reclamar de uma empresa de ônibus, e eu fiz a matéria, pus no ar, tudo direitinho, sem problema nenhum. Fausto Camunha, essa empresa é do seu João Saad, dono da rádio. E agora? E agora? Ele está te esperando lá na sala dele para conversar. Bom, eu tremi na base, eu era um jovem, ainda eu tinha 20 anos, 21 anos. Não, é assim demais. Aí fui falar com o seu João, ele me recebeu. Fausto, toma um café? Não, obrigado, eu não quero tomar café, não. Eu ia derrubar o café. Fausto, me conta o que aconteceu aí. O que eles reclamaram? Seu João, reclamaram de ônibus que não são pontuais, sujeira, motorista mal criado, enfim, a demora. Acabaram com a empresa do seu João. Aí o seu João falou assim: olha, não fique chateado com isso, eu entendo. Eu vou dizer o seguinte: eu estou ligado mais esse período na Rádio Bandeirantes e deixei realmente um pouquinho de cuidar da minha empresa de ônibus. Então, muito bom eu saber de tudo isso, porque agora eu vou cuidar mais da empresa, etc. Seu João Saad era uma figura maravilhosa, um homem incrível, uma pessoa. Você estava passando no corredor, às vezes meio triste e tal, e falou: Fausto, vem cá, o que está acontecendo? É dinheiro, é falta de dinheiro, né? Seu João, estou com uns probleminhas aí, vem cá. Chamava o cara do caixa, vê o que o Fausto precisa, aí faz, então, entendeu? Que nome se dá uma pessoa assim? Empática. Empática. Ele se preocupa com o próximo, ele acolhe. É disso que nós estamos precisando, não é, gente? Exatamente. Que, olha, muito legal saber disso, porque às vezes uma crítica serve para mexer em algo que estava na zona de conforto, como ele não estava. Ele foi lá e com certeza ele deu uma melhorada. E você foi no veículo. E eu sei que o Johnny, o filho dele, que hoje é presidente do Grupo Bandeirantes, tem o mesmo jeito de trabalhar que o pai. Isso é então, isso, tem que por isso que eu né? gosto muito da Bandeirantes, aliás, é a minha emissora preferida. Eu ouço a Bandeirantes de manhã, de tarde e de noite. O Fausto, em 62 anos de jornalismo, você teria feito algo diferente? Ou você faria tudo que você fez? Não, faria tudo que eu fiz. Foi a sua missão nessa vida. A minha entrada na imprensa foi homérica, porque eu era office boy de um banco, na época Banco Noroeste. Abria a porta, fechava a porta do banco, etc. Bom, um dia o gerente do banco me mandou buscar uma chopeira na casa dele. E eu fui buscar a chopeira. Vieram duas empregadas carregando a chopeira e tal. Eu falei: olha, eu pesava 60 quilos, Beth, 60 quilos. Eu falei: olha, não dá para eu levar isso aí sozinho, alguém vai comigo, né? Não, nós não podemos sair de casa e tal. Eu falei: bom, então eu não vou levar a chopeira. E não levei a chopeira. Cheguei no banco e falei: e a chopeira? Eu falei: não, sozinho eu não aguento, vai alguém comigo buscar. Não, você não serve, você está demitido. Fui demitido. Fui demitido. Fui para casa triste e tal, e uma semana depois pego a Gazeta de Santo Amaro, tem um anúncio lá: você quer ser jornalista? E eu respondi para mim mesmo: eu quero. Fui lá, fiz um teste, eu me lembro que eram 10 pessoas querendo o mesmo editor do jornal, etc. Né? E eu passei. E fiquei na Gazeta de Santo Amaro. Foi onde eu iniciei minha vida profissional, Gazeta de Santo Amaro. É aí que eu vou dar o meu aparecer. Eu tenho um mantra que é assim: o mal é um bem deslocado. O mal é um bem que ainda está fora do lugar. A curto, médio e longo prazo, esse mal vai se realocar e se transformar num bem. Ele foi despedido porque ele não conseguiu carregar a chopeira. Ficou mal. Agora tem que ser... Santa chopeira, hein? E aí o que aconteceu? Abriu a possibilidade de ele se sintonizar com algo que ele não imaginava
segui para outro caminho. O que é que ele se transformou? Que bom que você foi despedido naquele dia. Exatamente. Nossa, maravilhoso. Exatamente. Depois o gerente virou meu amigo, sabe? Ele entendeu. Ele falou, poxa, eu queria tanto aquela chopeira, você não trouxe, mas tudo bem, vai, vamos deixar a chopeira para lá. Pronto, ele dizia. Bom, qual é o caso assim, mais pitoresco, que certamente está no seu livro? Gente, posso mostrar o livro que eu vou ganhar esse livro? Um mergulho na história. Isso aqui é antológico, isso aqui tem histórias assim que, para quem tem interesse em se atualizar, é aqui mesmo. Qual é o caso mais emblemático na sua vida de jornalismo que mereceu estar no seu mergulho na história? Olha, esse livro eu conto desde o início da minha vida pessoal. Sim. Com detalhes, falando um pouco de família, etc. Depois eu começo falando do jornalismo, das empresas que eu passei, o que aconteceu nas empresas, que foram várias, né? E depois eu tive a felicidade também de conhecer o outro lado do balcão, que é o governo, né? Eu estive secretário estadual, como você já falou, de Esporte e Turismo, no governo do Fleury. Eu fiquei lá 2 anos. E também, depois, eu fui para a prefeitura. Poucos anos depois, 2, 3 anos depois, fui convidado pelo Pita, que foi prefeito de São Paulo. Você já tem experiência, vem trabalhar conosco, vai para a Secretaria de Esportes e tal, estou precisando. E eu fui, fiquei lá 3 anos. Fiz Quer dizer, você transitou pelo mundo do jornalismo, pelo mundo do esporte, que eu vi que você fez comunicação, e pelo mundo da política. Entendi. E você, por exemplo, assim, nesse paralelo, o que foi mais agradável trabalhar? Qual dessas 3 áreas? Eu gostei muito. Bom, a imprensa em primeiro lugar, né? Mas na área política, eu mexia muito com a área social. Sim. Eu fazia vários eventos pela cidade, hoje não acontecem mais, passeios de bicicleta na 23 de Maio, passeios a pé, passeios da terceira idade, levava o clube da terceira idade que a gente tinha criado para fazer desfile de modas no interior. Então, Miss Terceira Idade na época. Esses eventos, Beth, eu nunca mais vi. Você tem visto passeio a pé na 23? Na realidade, eu nem tenho muito tempo para poder participar. Mas não acontece dias como hoje, que eu gravei 3 programas e dei uma entrevista ao Gente que Fala. Pode? Então, eu não consigo acompanhar tudo, que é uma falha minha. Mas realmente a gente sente falta, né? Como eu acreditava muito no que eu fazia, e estava dando muito certo, eu senti muito, porque eu digo sempre que tudo que eu fiz lá foi jogado no lixo. Entendeu? Não. Calma, Beth. Não foi jogado pro lixo. Como diz a música do Vinícius, que seja infinito enquanto dure. Sim. Na realidade, quando você fez, impactou, teve o seu papel e certamente muitos se lembram. A gente pode se lamentar que hoje não tem a continuidade, mas o que você fez está lacrado. Está lacrado, isso mesmo. Muito bem. Dizem que o jornalismo é o 4º poder, não é? E a política também não deixa de ser um grande poder. Qual o papel, qual é o papel de cada um na história geral, o jornalismo e a política? Por eu ter estado nos 2 lados do balcão, como eu digo, né, eu hoje presto muita atenção no relacionamento entre o jornalista e o político. O jornalista quando vai entrevistar um político, ele tem que fazer as perguntas, não interrogatório, ele tem que fazer perguntas inteligentes. Suscite uma resposta clara. Né? Para uma resposta clara. E não, como a gente vê às vezes, o jornalista agredindo o entrevistado. E às vezes tem entrevistado que não gosta de dar resposta e fica horroroso para o jornalista. E o próprio entrevistado também às vezes agride o jornalista. Exatamente. Aconteceu recentemente. Né? Então não pode acontecer no esporte. Né? Isso também não pode acontecer. Então o que acontece? Tem que ter respeito um pelo outro. O jornalista tem que ter respeito pelo político e o político tem que ter respeito pelo jornalista. Eu tinha na época, sabe, eu montei umas escolinhas de esporte na secretaria e levava para ser patronos craques do futebol do passado.
Tá. Ademir da Guia, Nossa, jogou no 15. Mengalvio, Dorval, então, Dorval, e vários jogadores conhecidos, né? E eu fiz uma escolinha dentro do Rio Pequeno, dentro de um quartel, que tinha um campo de futebol. Tá. Aí me perguntavam por que eu tinha feito dentro do quartel. Eu não sei por que tanto medo de quartel, né? Por que eu fiz no quartel? Porque o soldado tem que respeitar o jovem e o jovem tem que respeitar o soldado, não é? Então, isso que eu estava te dizendo, é um projeto que deu certo, estava dando certo. O Romeu Cabalhota, lembra desse nome? Não. Ele que cuidava das escolinhas lá Então, esse é mais um legado no Rio Pequeno. Histórico do nosso querido Fausto. Fausto, me diz uma coisa. A comunicação hoje vai bem além do rádio e da TV. Sim. Certo? Porque agora, com a era da internet, meus netos não sabem o que é TV Globo. Eles não chegam lá, eles assistem outras coisas. Isso mesmo. Né? A pergunta é, como você vê essa nova forma de divulgar as notícias? Através do Google, através dos streamings? Com preocupação, porque não há uma regulamentação até hoje do que se pode fazer na internet, não é? Né? Não tem limite. Tá. Então você vê gente xingando gente, coisa horrorosa, baixaria mesmo, né? E eu não entendo isso como comunicação, de jeito nenhum. Comunicação não é baixar. Mas espera um pouco, nós dois estamos nos valendo da era da internet. Tá? Sim, esse nosso programa. Sim, mas tudo tem um lado bom também. O Gente que Fala, o Sintonia, são programas que estão se adequando à modernidade, mas nós estamos dando boas notícias. Porque o seu programa e o Orbis, eles só trazem boas notícias, só conteúdo. E eu, por exemplo, eu não tenho mais estúdio. Eu faço tudo online. Antigamente eu não sei se pensava fazer isso, né? Então hoje facilita, porque eu posso conversar com alguém que mora nos Estados Unidos, que mora do Peru, em qualquer lugar do mundo, não é? Porque via internet, na hora você clica e está lá a imagem da pessoa. Exatamente. Facilitou bastante. Segundos demais. Aí entra outra filosofia de vida minha. Sim. Tudo tem um lado bom, se ganha, e um não tão bom que não se ganha tanto. Não vou nem falar ruim. E é a questão que nós estamos dizendo, a internet é um espetáculo. Gente, hoje você não tem aquelas Barça, Delta, Larus, você vai lá, você quer saber quem que fundou não sei o que e tal ano, você já tem lá. Então tem sim um lado muito bom da tecnologia, a própria inteligência artificial. Só que, outro dia eu estava comentando, depois quero saber a sua opinião, não vou deixar a minha criatividade mental, que exercita meus neurônios, ser ocupada pela inteligência artificial. Eu posso usufruir dela em um monte de coisa. O Waze é inteligência artificial. Você programa aí a inteligência artificial. Agora, eu escrevi um texto com a inteligência artificial, mas não vou mesmo. Não, nem eu. Você também não? Não. Aí, garoto! Não. Gente, você vai deixar o outro não tem sentido, não. Ou mesmo eu faço post, se você puser lá na inteligência, que eu posto assim, esse azul amarelo. Não, eu tenho que ir lá e criar. É assim que a gente se mantém jovem. Porque se você faz tudo com a inteligência, você não deixa de pensar. Quantos telefones você sabe hoje de alguém? Não sabe mais. Você sabe o telefone de um monte de gente? O número não sabe mesmo. Você tá lá. Você não levanta mais para ir ligar a televisão, trocar o canal. Então você faz menos exercício. Então, gente, lado bom e não tão bom. Eu não uso a palavra ruim nem problema. Você percebeu, né? Sim, percebi. O lado bom é que, nossa, abreviou, foi muito bom. Só que seja você, seja a sua essência. Põe a sua cabeça para pensar. Se você quer chegar aos 72 e aos 82, assim, bonitinho que nós estamos, né? Eu sou brincalhona e você me perdoe. Ela me fez ficar 6 meses mais velho, porque eu vou fazer 82 em janeiro. Mas você chegou a você tinha 82, então 81,5. Tá? 81,5, Bom, certo. Eu imagino que esse seu livro, um mergulho na história, seja um compêndio de tudo que foi vivenciado nesses seus 62 anos de... É uma parte, né? Uma parte. Onde pode encontrar esse livro? Esse livro pode encontrar através do telefone 5052 5555. Tá. Tem nas plataformas digitais para vender? Tem nas plataformas digitais. Tem. Aí a gente usufrui das plataformas. Perfeito. Porque até as livrarias também estão com menos... Olha, o lançamento do livro, você teve presente, me surpreendeu, porque quando você vai lançar um livro,
Você não sabe se vão 50 pessoas, 100, 200, você não tem ideia, porque a pessoa tem uma... eu vou. Aí dá uma dor de barriga, não vai, não vai. Mas nossa, a gente estava lotado, cheio de personalidades, no Clube Nacional, muito lindo. É um clube maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu pude agradecer aqui tanta oportunidade que o Fausto me dá. Tinha um piano de cauda, antiquíssimo, de mais de 100 anos, e como tinha uma fila que demorou umas 4 horas, durante 4 horas esse cara assinou, eu pude ficar tocando piano. Você embelezou a noite, ficou muito mais agradável. Foi um prazer, porque às vezes você está de pé assim, esperando, dá dor no pé. Se tem uma musiquinha, até esquece. Não é mesmo? Bom, qual é a sua maior contribuição no jornalismo? No jornalismo? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acredito que quando eu fui editor do Jornal Nacional, porque na época, o Jornal Nacional até hoje é a menina dos olhos, né? Pois é. E quem não quer ser editor-chefe do Jornal Nacional, seja lá no Rio ou aqui. Aliás, aqui na minha época, a gente entrava ao vivo. Sim. Ferreira Neto era Ferreira Martins, desculpe. Ferreira Martins. Ferreira, já foi embora. Ferreira Martins, o Lívio Carneiro e o Sérgio Roberto. Foram os 3 apresentadores que eu tive na minha época e que apresentavam o Jornal Nacional. Você está falando para o país inteiro. Então, não adianta você colocar notícia regional, porque não vai interessar para o resto do país. Tem que ser, era sempre, até hoje, só que é tudo feito no Rio de Janeiro. Notícias que interessavam ao país. Ao país. A todos. Né? E não é fácil você fazer isso. Não é? Porque é um desafio, né? É um desafio, porque, claro, tem um chefe de reportagem que chega de manhã e fica lendo jornais, fazendo isso, aquilo, para fazer pautas para os repórteres e tal. É um trabalho maravilhoso o chefe de reportagem. Né? Imagina, e é uma loucura, né? Porque é uma ansiedade que tem que estar pronto no horário do Jornal Nacional. Sim. Então isso deve ser... Aqui, às vezes, você estava com o jornal pronto, vem o coordenador de programação. Quantos minutos tem o jornal hoje local? Tem 8 minutos. Você vai ter que tirar 2. E tinha que tirar. Porque senão não batia com as televisões do resto do país. Entendeu? Então era um desafio. Então foi um exercício mental. E eu peguei também a transformação da televisão branca e preta para colorida. Entendeu? E aquilo foi difícil. Salto, né? E a gente lá com camisa listrada, por exemplo, não podia, porque embaralhava tudo. O que não pode usar verde? Não. Uma cor que não pode. Camisa listrada, por exemplo, não pode. Não, hoje pode. Pode. Hoje mudou. Mas na época, pode. Na época não. Embaralhava tudo. Né, embaralhava tudo. Olha só. Você sabe que o nosso horário já bateu, né? Olha Sim. só. Olha que coisa, como passa rápido. Rapidíssimo. Eu falo assim, 1 hora é muito para vocês ficarem aqui nos ouvindo, mas meia hora fica até sendo pouco, só que você tem porta aberta aqui nesse programa. Muito obrigado. E você é no meu, né? Você sabe disso. Mas não tenha dúvida. Muitos programas são efêmeros. Assim como empresas que nascem em 2 anos ela acabam, muitos programas começam, não vingam. O que você deve ao sucesso do Gente que Fala que tem 23 anos? O relacionamento. Muito bom. O relacionamento. Porque com o correr do tempo, você vai fazendo amizades. Vai fazendo amizades, não é? Conhece fulano de tal, que te apresenta o ciclano, que vai lá, e você vai fazendo uma série de amizades que aí você pode contar para convidar para ir ao programa, especialistas disso, especialistas daquilo. Eu tenho, por exemplo, quartas-feiras, eu faço um programa só de saúde. Só vão médicos. Tá. E médicos conhecidos. Então eu já tenho uma médica Bárbara para mandar para você. Pode? Só me mandar um nome. Só me mandar um nome. Ixi, já tenho tanta falta para passar para ele. Assim, né? Pode me mandar. Toda quarta-feira. Quinta-feira, por exemplo, o Ministério Público, que é uma coisa, é um programa maravilhoso. Vão desembargadores, vão procuradores, isso. Então, sexta-feira eu estou fazendo sobre cultura. Sim, que é importante. Não é que você foi hoje. Hoje não, você foi cheio de dias. Mas, e segunda e terça-feira, eu procuro fazer com um pouquinho mais de política, com debates. Entendeu?
Então, quando ele fala relacionamento é a coisa mais importante para a longevidade do programa, atualmente, porque tudo é americanizado, você acaba... dá um del aí, que né? Então, o que ele está se referindo, e que agora a moçada fala, é a palavra da moda, é o networking, né? Isso, é o networking. Realmente, relacionamento, que é uma palavra brasileira, ele é importante em todas as áreas. Isso. Relacionamento com o seu vizinho, com a sua família, com o seu trabalho, isso que vinga, né? É uma verdade, assim, icônica. E eu queria fazer uma proposta. Eu vou começar a usar do seu programa Gente que Fala algumas pautas e eu disponibilizo as minhas 370 pessoas entrevistadas, porque eu também tenho assuntos bárbaros para ir no seu programa. Perfeito. Combinado. Fechado. Fechado, muito Beth. Bem. Fala rapidamente, porque a gente já estourou o tempo, o que é o portal Orbis News? É um portal só de artigos, com artigos de personalidades e notáveis. Eu tenho uma série de pessoas que escrevem. Então, César Romão vão trocando, ele é um deles. Você vai trocando, chega artigo, eu vou publicando, chega artigo, eu vou publicando. Então não para, online? Fica 24 horas no ar, online. orbisnews.com.br. Então, se você quer ficar atualizado, comece a seguir essas informações, que com certeza vai incrementar aqui, todo o seu conteúdo. E é inédito, viu, Beth? Eu não conheço nenhum portal só de artigos. Só de artigos, não conheço. Então, isso é importantíssimo. E saibam que a gente consegue se tornar interessante à medida que a gente tem conhecimento. Né? Claro. Porque quem não tem o que conversar, vai falar só da empregada, da colaboradora, vai falar reclamando do vizinho, não é uma pessoa interessante. Quando você tem um conteúdo, você se torna interessante. Eu poderia ficar 3 horas conversando com esse cara, porque ele é muito rico de notícias, só que o nosso tempo já deu, e eu vou pedir para ele. Missão já tem, né? Porque ele está aqui num livro. Eu vou deixar com ele meu último livro, Sintonia. Muito obrigado. Que ele tem um QR Code, que você já está no livro só de ter passado pelo programa Sintonia. Os demais acompanha o CD Sintonia. Eu ainda tenho. As canções ainda tenho como ouvir. Então você ganhou esse. Não, eu ainda tenho como ouvir. Porque hoje está um pouquinho diferente. Os idosos, eu abro mão de toca CD, mas embora. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem calorosa para os jornalistas que estão chegando, essa nova geração. Olha, eu digo que é uma profissão maravilhosa, tem que ser exercida com muita humildade, tem que ser exercida com muito conhecimento, tem que ser exercida de uma forma com muita ética profissional. O jornalista que se comportar dessa forma, ele tem tudo para crescer. Então, você que está fazendo jornalismo, que pretende ir para a área de comunicação, essas dicas entendo que são valiosas. E, olha, o fato é o mais importante do jornalismo. Ficar sobre o fato, contar o fato. Seja na política, direita, centro, esquerda, e religião, sobre racismo, enfim, sobre tantos assuntos. Né? Não a interpretação do exatamente, o fato em si. Então, esse é o recado. Gente, essas dicas são valiosas, porque para quem tem 62 anos de experiência no jornalismo, não tem o que discutir, tem? Queria te agradecer. Posso dar um abraço? Pode, muito obrigado, viu, Beth? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, viu? Não, mas a gente está aqui para isso, e você, se tiver aí um assunto que seja muito pertinente, que vá contribuir para melhorar esse nosso mundo, me liga. Se quiser uma pauta que eu nunca trouxe, me liga. E me persegue, né, gente? Tá aqui, youtube.com/BethRipoli. E sempre com boas notícias. Gente que fala e programa Sintonia. Tamo juntos? Tamo juntos. Obrigado. Muito obrigado, Beth. Super obrigado. Obrigado a você que nos acompanha. Já temos 250 mil visualizações. Olha só, hein? No programa Sintonia. É uma marca, só, né? Hein? Obrigado por você. Dá para fazer um livro sobre isso, hein? Não, mas aqui eu estava com 230 mil, por isso que eu fiz um livro. Então, gente, até a próxima semana. Até. Sintonia sempre com boas notícias. Beijo para vocês. Obrigado, Fausto. Obrigado eu. Prazer estar com você. Tchau.